Abre aspas. Quais são as histórias do cinema brasileiro? Quem conta a história e quem cria as narrativas? Quem são os portadores do discurso? Como se dão os conflitos entre representação e representatividade? Apesar de não serem atuais, essas questões tomaram uma dimensão incisiva no debate contemporâneo, em que gênero, etnia e classe social tomaram o protagonismo nas discussões estéticas e políticas, às vezes para o prejuízo das questões, outras vezes para o prejuízo dos filmes. Isso gera, como de costume, uma cobrança de postura dos realizadores, críticos e historiadores para que cada gesto artístico ou cada reflexão crítica estejam atentos aos constrangimentos históricos do Brasil. A demanda é justa e necessária, porém não se pode perder de vista a intricada teia de contradições da cultura e da arte. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, e eu sou a Raquel Gomes. Este é o episódio de número 33 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com um trecho de um texto do curador da 12ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Francis Wagner dos Reis, sobre o tema Quem conta a história no cinema brasileiro? No programa passado, você ouviu a conversa muito proveitosa que tivemos com o colecionador e pesquisador Antônio Leão, um dos homenageados do festival. Nesta edição do Cinematório Café, nós encerramos a nossa cobertura da Cineop com mais 3 entrevistas que realizamos lá, com a montadora Cristina Amaral, com a diretora Betsy de Paula e com o diretor Vansan Carelli, fundador do projeto Vídeo nas Aldeias. Vamos começar com a Cristina. Ela é uma das principais montadoras do cinema brasileiro e uma de suas personalidades mais fortes. Dona de uma visão abrangente sobre o setor audiovisual e de uma fala calma, sempre muito ponderada, Cristina foi parceira de trabalho de grandes cineastas como Carlos Reichenbach e Andrea Tonati, sendo que, deste último, ela foi também companheira de vida. Ela montou alguns dos grandes filmes brasileiros das últimas 4 décadas, como Alma Corsária, que marcou o início de sua parceria com Carlão, Serras da Desordem, de Tonati, e O Homem que Não Dormia, de Edgar Navarro. Ela também trabalhou com Lina Chamy, Raquel Gerber, Guilherme de Almeida Prado, Ricardo Elias, João Batista de Andrade, entre outros diretores. Na entrevista que você ouvirá a seguir, Cristina fala sobre a decisão por trabalhar com montagem no cinema, os montadores que ela admira, a transição da moviola para o computador e como é montar uma animação. Nós também pedimos a ela que falasse sobre a nova geração de cineastas com quem ela tem trabalhado e sobre as dificuldades que o setor audiovisual enfrenta, ainda mais nesses tempos de crise por todos os lados. Afinal, temos um Ministério da Cultura totalmente enfraquecido, em um governo irresponsável que desmontou a equipe da Cinemateca Brasileira, deixando o nosso acervo de filmes desamparado. Cristina Amaral compartilhou conosco sua visão sobre esse grave problema e também sua preocupação com a preservação dos filmes mais novos, que estão sendo feitos em formato digital. Cristina, como aconteceu a escolha pela montagem? Assim, foi uma coisa puramente por afeição mesmo, por afinidade pessoal? Ou você atribui também as circunstâncias mais favoráveis nessa área? Assim? Não, acho que foi uma escolha mesmo. Eu na escola, no curso de cinema, como eu tive contato com todas as áreas de realização, né? Você tem fotografia, tem som, tem montagem, tem produção, roteiro. E eu fui passando por todas essas áreas. Quando eu entendi o que era montagem, eu entendi que era aquilo que eu queria realmente fazer no cinema. Então foi uma escolha. Ótimo. É realmente o coração do filme, né? Alguma vez você se sentiu em conflito com a visão do diretor? E assim,
quando isso aconteceu, se aconteceu, como é que você lidou com a situação e como você lida quando tem essas diferenças? Tem níveis de diferenças, né? Então, às vezes são pequenas diferenças, a gente vai conversando e vai entendendo o que é melhor para o filme. Às vezes não necessariamente a minha posição é a melhor para o filme. Então tem uma negociação, né? Tem uma conversa até a gente chegar no melhor para o filme. Se esse conflito for muito acirrado, for uma coisa que afeta integralmente a minha visão de mundo, me cria um conflito ético muito grande, eu prefiro sair do filme. Eu saio do filme e a pessoa encontra uma outra pessoa que entenda do mesmo jeito e continue. Eu prefiro sair do filme. Acho que nem é o caso. Nem é o caso de você ficar. Se você percebe que o atrito é muito grande, não faz sentido. Porque o filme é o diretor que vai carregar ele debaixo do braço pro resto da vida. Então, assim, acho que a gente se entende, ou então eu prefiro me retirar do filme e deixar a pessoa à vontade. É uma pergunta até mais delicada, mas já aconteceu de você recusar um projeto ou sair no meio do processo? Já. Mas não vou contar qual, nem com 38 nas costas. Claro. E já uma pergunta também assim, pessoal, tá? Tem algum filme que você gosta tanto que você queria ter montado ele? Já aconteceu assim que você está vendo o filme? Não, quando eu gosto tanto, eu gosto de ver, porque eu adoro assistir os filmes também, né? Eu sou, antes de tudo, espectadora de cinema, né? E então, não, acho que eu nunca tive um filme assim que esse eu gostaria de ter montado, mas tem filmes que eu gosto da montagem muito, gosto dos filmes, mas assim, aí eu me coloco como espectadora. E entre montadores brasileiros, estrangeiros, alguns nomes que você aprecia seu trabalho, ou que te influenciam também? Olha, eu acho assim, a gente é a soma de tudo que a gente vê, que a gente aprende, né? Então, com certeza, de alguma forma, essa admiração por alguns montadores, eles devem ter exercido algum tipo de ação em mim, né? Mas, assim, tem vários montadores. Por exemplo, assim, é complicado que você olha, tem muitos montadores que já se foram, né? Que são, você pegar, sei lá, deixa eu pensar aqui o Silvio Renaud, por exemplo, que para mim era um gênio. Eu sou montadora, ele era um gênio, inventor, entendeu? Então era um montador que eu sempre admirei muito. Tem um que é vivo, que eu admiro muito, que é o Humberto Martins. Tem, deixa eu ver quem mais. Tem vários, tem, assim, estrangeiros, a Thelma Schumacher, com certeza, entendeu? Então tem vários montadores. E como espectadora, os filmes assim que você gosta mais, assim, o tipo de filme, ou é geral? Tipo de filme eu não teria. Eu quero ver o filme e é o filme, independente do gênero, do tipo de filme, né? São muitos filmes também, é difícil falar qual filme, é muito difícil, porque na verdade é uma construção imagética, né, que a gente tem no mundo que é muito grande. Tem uma coisa que quando eu tinha mais tempo eu fazia, quando eu tinha Mostra Internacional em São Paulo, eu ia para o cinema o mais cedo que eu podia e passava o máximo de tempo possível vendo os filmes. Era muito interessante, porque você saía não com um filme, com uma história na cabeça, mas você saía com um universo na cabeça. Porque eram muitos filmes, era impressionante, né? Eu não conseguia nem parar e falar, olha, tal, aquele filme, era um conjunto de imagens, de lugares, de línguas, assim, que era muito lindo de fazer. Infelizmente não tem dado mais muito tempo de eu fazer isso, mas eu gostava muito de fazer. Mas você tem ido ao cinema? Pouco, ultimamente. Também é isso, porque realmente, assim, só para você imaginar, meu dia começa às 7 da manhã, que é a hora que eu acordo, tomo café, tomo banho, não sei o quê, que já começo e paro 11, meia-noite, é a hora que eu falo assim, bom, tem que parar, e fica a coisa sobrando para trás. Então tá difícil de ver, tenho perdido coisas assim que eu
estou sofrendo por perder, mas que não está dando tempo de ver. Mas já faz um tempo que eu estou num esforço para reorganizar a vida e liberar esse tempo para ver filme, para ler. Tem pilhas de livros também que eu quero ler, entendeu? Nossa, a gente vai acumulando tanta coisa, né? Nós também. A gente, não sei, você assiste a Netflix? Não. Na Netflix tem como você ir colocando uma lista de espera de filmes. E a gente vai só colocando. E essa lista nunca acaba. De tanta coisa. Não, eu tenho uma sala que ela tem o sofá e o resto é tudo estantes com filmes, com DVD, entendeu? Tem um monte de coisa para ver lá, entendeu? É meio angustiante isso. Sendo mulher e negra, como você percebe a representatividade feminina e racial no nosso cinema? Tanto assim na tela, né, dos filmes que você tem visto, quanto na produção mesmo, né, nos postos de trabalho, assim, como você acha que tá? Eu acho que o Brasil, essa questão começa muito antes. Começa na educação, começa numa postura de governo com relação à população em geral. Então, assim, é difícil você chegar e colocar isso assim, e no cinema. Por que não está tão presente no cinema? A gente tem que olhar para trás e mexer lá atrás. Porque não vai ser na marra que a gente vai reverter isso agora, entendeu? Acho que a gente tem que ser lá atrás. A questão, eu acho assim, quem já está, eu acho que a gente nem é mais pelo discurso, mas a gente ser um exemplo positivo, entendeu? Então, como é que eu me resolvo dentro do cinema? Qual que é a minha postura dentro do cinema? Acho que é mais isso do que ficar fazendo continhas de quantos que tem, quantos que não tem. Tem que ter, mas tem que também ter gente que tenha uma potência de trabalho, uma postura. Acho que a gente tem que trabalhar tudo isso, na verdade, né? Uma vez eu estava participando de uma mesa que falava, na verdade, sobre a questão da mulher no cinema. Então tinha uma pesquisa, gráficos, a representação da mulher no cinema brasileiro. Eu virei e falei, escuta, vocês acham que os homens brasileiros estão bem representados no cinema? Sinceramente, a gente tem um monte de estereótipo nos filmes, né? Então, assim, não dá para falar que ninguém está bem representado. Então, a gente tem um caldeirão enorme para a gente mexer, né? Vamos mexer para valer a sério, né? Então, cultural, né? Exatamente. Então, acho que assim, vem de antes. A hora que começa a casar, eu falo assim, olha, presta atenção como é que você educa teu filho, como é que você educa tua filha, para ter adultos melhores lá na frente. Porque depois não adianta, depois que está tudo estragado, você virar e falar, olha como é que tá, precisa fazer alguma coisa. Se a gente não mexer nisso, a gente não vai mexer em nada, a gente vai ficar sempre nesse discurso que se vitimiza, que chora, que reivindica, quando a gente já tem que estar aqui. Então, assim, acho que a questão que tem que mexer é desde pequenininho vim trazendo uma outra história. Tem que trazer uma outra história, tem que mudar por aí, porque senão a gente não muda. Senão a gente vai ficar de novo, vai chegar lá, sabe, os meninos machistas, as meninas não conseguindo, e fazendo nhenhenhen, entendeu? Então não adianta, a gente tem que exatamente começar a alterar pela educação. Eu acho que um país ele se constrói ou se destrói pela educação. O Brasil, infelizmente, fez essa opção de se destruir, destruindo a educação, né? Então é muito complicado isso, acho que é uma discussão muito mais profunda. Então, assim, acho que a gente tem que realmente repensar e falar dessas questões, mas falar de uma forma também com um olhar mais sério, né? Não tanto, olha, sabe, não é muito por... não ajuda, gente, não ajuda, entendeu? Eu tenho um rapaz, até montei um filme dele há pouco tempo, tal, que assim, ele se assina lá, cineasta negro. Eu falei, para com isso, você é cineasta, ponto. É teu direito tanto quanto qualquer um. Você vê alguém assinar cineasta branco? Entendeu? Não é. Então, assim, começa a prestar atenção nessas coisas, porque você que está se colocando num gueto, você tem o direito de ser diretor de cinema como qualquer pessoa no país. E teus filmes são bons, você tem talento. Então, a postura acho que tem que ser mais essa do que olha, nós somos poucos, olha, nós não conseguimos. Quando você põe um não na frente,
você já atrapalhou sua vida, né? Tem que falar, vamos lá. Né? Perfeito. Né? Na entrevista que você deu para o catálogo da mostra, né, com Francis, você fala um pouco sobre cinema de invenção e o modo como você tem visto algumas coisas do cinema brasileiro contemporâneo. E tem uma frase sua que eu achei excelente. Você disse: qualidade do olhar não exige dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o estado atual dessa inventividade no cinema brasileiro, ou da falta da inventividade. Eu acho que estão surgindo jovens cineastas, tem uma geração que veio diferente agora. Então estão surgindo pessoas com essa integridade de olhar, de expressão e de postura, né? Então isso para mim está sendo muito animador de ver, né? Eu acho que assim, essa coisa outra coisa que é direito da gente é ter exatamente essa educação dos sentidos. Sim. É ter acesso à coisa, sabe? O que é você construir um olhar. Não basta você pegar uma câmera e falar que você vai, sabe? Eu acho que tem toda uma construção de imagem ali que tem que ser feita. E isso é educação de novo. E eu acho que eu falei, na verdade, pensando que eu vi umas imagens do filme novo que o Adilei Queiroz está fazendo. E que é uma coisa impressionante, porque assim, ele filma com muito pouco dinheiro e o que ele o que ele põe na tela é um negócio espantoso, entendeu? Ele consegue inventar. O Carlão Rachemar sempre me falava de uma frase do Roberto Santos, porque assim, a gente tem que entender o país que a gente vive e as condições que a gente tem para fazer as coisas. Então ele falava, a gente tem que transformar a falta de condição em elemento de criação. Não é uma coisa que você falar, então a gente tem que fazer sem nada, não é. A gente tem que brigar para ter as melhores condições possíveis. Mas assim, se você não tem, você tem que achar um jeito de dar uma volta nessa falta de condição e colocar qualidade na tela. Não adianta pôr lá uma coisa mal feita e dizer, foi mal feito porque a gente não tinha dinheiro. Isso não vale. Porque você vai botar o filme no cinema, o espectador vai pagar o mesmo ingresso e não vai vir com uma filipeta explicando que não teve dinheiro para fazer, entendeu? Então acho que a gente tem que ter essa obrigação de colocar uma coisa com qualidade. E qualidade implica em você estudar, implica em você ver muitas coisas. Ontem, por exemplo, eu estava falando assim que é tão criminoso o jeito que se trata a cultura nesse país, que se a gente pensar no cinema, a gente tem uma história. O cinema brasileiro tem uma história. E as pessoas estão começando a fazer cinema sem conhecer essa história. Porque os filmes não são exibidos, porque as pessoas acham que, então vamos daqui para frente, o cinema chamado cinema da retomada, que é de uma precariedade estética tão grande, entendeu? Você tem que olhar para trás. Então a gente vê, por exemplo, eu dou aula numa escola livre de cinema em São Paulo. Os alunos levam um susto quando a gente começa a levar os filmes brasileiros, entendeu? Mais antigos para eles. Nossa, mas isso era feito... É essa a nossa história, entendeu? Então, se você fica achando que... Também não vou mencionar o nome dos filmes que daí... Claro. Entendeu? Que começou depois desse, que bombou, que não sei o quê. Sabe? Vai olhar para trás. Vai olhar a história do cinema no mundo. Entendeu? Porque senão o cara fica achando que está inventando a roda no século XXI. Entendeu? E você pega a mesma produção, sei lá, década de 50, chanchada. Você tem filmes primorosos, entendeu? Que a gente tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que conhecer, porque assim, se a gente está aqui, tem tudo isso que foi construído até aqui. Senão a gente fica no vácuo, achando que está inventando alguma coisa, só que você está sem chão. E tem tudo isso aqui feito antes. E é essencial que as pessoas assistam, conheçam, entendeu? Achar que você vai... sem estudar, você não vai adiante com as coisas também, né? Então tem que ter isso. E aí a gente entra numa das discussões principais aqui de Ouro Preto, que é a preservação do cinema nacional. Em relação até mesmo ao seu próprio trabalho, aos filmes em que você trabalhou, como é que você tem visto as políticas públicas, né, em relação à preservação e restauração dos nossos filmes? São frágeis, né? E na verdade é assim, por exemplo... O que se deixou acontecer na Cinemateca Brasileira foi um crime. Esse é o tipo de crime que ninguém é punido, ninguém é penalizado, e teria que ser. Porque
porque é um crime de lesa pátria que foi feito ali, lesa cultura, e que se inventou uma história que não se provou e se desmontou uma coisa que foi arduamente construída, entendeu? Então assim, a gente está, nosso lugar de preservação está completamente desprovido de condição, com máquinas paradas que ninguém sabe se elas vão voltar a funcionar direito, máquinas que são muito caras, mas que tem que estar em funcionamento o tempo inteiro. E estão paradas há mais de uns 2 anos, pelo menos, lá. Sem funcionário, sabe? Então, é muito complicado a forma que se trata aqui, as coisas aqui, né? E uma coisa que eu estava comentando ontem, assim, a gente... Já quando você está produzindo o teu filme, você já está automaticamente ligado à questão da preservação. Porque você faz filme para quê? Para daqui 5 anos você não tem mais nada? Então, assim, é outra coisa. O processo digital, ele vai ter que exigir, a gente vai ter que entender como é que a gente vai preservar isso aí. Porque, assim, HD, ele tem o número de giros de vida e o número de horas de vida. Então, pode acontecer que você deixe ele paradinho lá, um dia você vai ligar e ele não liga mais. Fisicamente, você não tem nada, você tem uma miragem ali dentro. Então, assim, a gente vai ter que saber como é que a gente vai lidar com isso, né? Ninguém tá falando, tá todo mundo achando bacana. Aí grava no cartão, depois grava em cima. Isso é uma loucura pra minha cabeça. Você não tem negativo. Entendeu? Nossa. Tem o físico, né? DVDs, né? DVD descasca. Eu tenho lá na minha coleção que assim, você perde, não tem como você comprar de novo aquilo. E se você, por exemplo, o DVD que a gente grava, dura menos ainda. Porque esse que é vendido, ele é prensado. Então ele tem tempo maior de duração. Mas ele é tudo frágil. E a gente não sabe nem quanto tempo que dura ainda. Porque é uma coisa recente. Entendeu? Aí você vai, daí fica... E aí, com a informática, o sistema financeiro descobriu o saco sem fundo. Que a gente vai ter que ficar comprando e trocando de máquina para sempre. Porque nunca fica pronta, vocês perceberam? Nunca fica pronta. Aí fica lá, não, agora então tem uma coisa de mais qualidade. Vai vindo aos pouquinhos, você vai correndo atrás. Né? Então é um negócio assim. Eu tava vendo, você tem até imagem com 16K agora. Só que um técnico de Místico falou, olha, eles fizeram testes, o olho humano enxerga 2K, mas que isso não. Pra que a gente precisa ter 16? Pra quem são esses 16? Então fica todo mundo correndo, não sei o que e tal. Aí eu começo a receber material em 4K. Eu falei, gente, não se monta filme em 4K. Pode comprimir, abaixar a resolução. Depois, a hora que for fazer a cópia final, você puxa pro 4K. Mas não vai ter máquina que rode. Eu vou no laboratório para conferir o resultado final de um filme que eu montei. As máquinas de laboratório que são mais potentes, elas não conseguem rodar o filme. Eu fico pulando de corte em corte para ver se está certo o corte, mas eu não consigo assistir o filme em tempo real. Então, assim, é uma loucura que tá se inventando, né? Então, acho que assim, para de correr atrás. A gente aqui, então, não devia ficar correndo atrás disso de jeito nenhum. Você tem as coisas... Ontem eu estava comentando, eu falei, eu troco de máquina a cada 10 anos. E eu trabalho com projetos super grandes o tempo inteiro, cada 10 anos, e mudo, desde que tenha um projeto que banque essa mudança. Não vou ficar gastando dinheiro correndo atrás de quê? Porque daí começa a te obrigar a fazer um papel que não é seu mais. Entendeu? Eu não sou casa de finalização. Eu faço montagem de filme. Então, assim, efeito, finalização, o som. O que eu vou fazer é um rascunho e mandar para edição de som. Porque o que eles estão propondo exatamente são eliminações de áreas de trabalho. Você concentra tudo num tonto, entendeu? Outro dia eu peguei um moleque e falei, você é um tonto. Porque a gente foi chamada aqui para Belo Horizonte, até que era uma discussão para estudar a descrição das profissões. Aí cheguei aqui, teve um rolo qual que eu não entendi, porque aquele menino ele não tinha nem capacitação para estar lá. Ele tinha que ter pelo menos 5 anos de experiência profissional, tinha que ter não sei o quê. Então, eu falei, só se ele começou a trabalhar com 14 anos de idade. Ele devia ter uns 20 anos de idade. Ele não, porque não sei o quê. E ele queria colocar
Uma coisa que ia ficar no Ministério do Trabalho, como função de montador, fazer edição de som, fazer letreiro, fazer isso, que eu falei, você está louco? Não, mas eu faço. Eu falei, você é pago por isso? Você é acreditado por isso no teu trabalho? Não. Então você percebeu que estão jogando para tuas costas? Um monte de coisa você tá privando outras pessoas de trabalharem, entendeu? E eu vou deixar colocar isso. Não, é a mesma briga. Estava lá um clima de guerra. Falei, mas isso não vai ficar no Ministério do Trabalho desse jeito, mas nem tossindo. Entendeu? Porque você é idiota e não percebeu que você está sendo explorado. Entendeu? Duvido que você consiga fazer bem tudo isso, sabe? Para você fazer letreiro de um filme, você tem que saber design. Entendeu? Você tem que fazer um estudo visual da relação da imagem com aquela letra que você vai colocar lá. Não é assim que eu vou lá e pego no texto do programa de edição e põe lá. Aplicativo. Pois é, sabe? Não é assim. Então, calma, sabe? Vamos entender direito, porque o que eles estão fazendo é isso. Esse projeto é exatamente isso. É quase que eliminar o ser humano do processo de trabalho. Só que o que eles não fizeram foi assim, o que vai fazer com essas pessoas? Né? Então vamos ajustar o mundo, prepara, as pessoas não foram preparadas para a informática. Elas não foram preparadas. E de repente as pessoas estão vendo o trabalho delas virar fumaça, da noite pro dia. E aí? Tudo bem, o ócio criativo, legal, vamos então preparar as pessoas para viverem esse fé, entendeu? Tem que preparar. E aproveitando que a gente está falando disso, né, como é que foi para você a transição, né, da moviola pro digital, né? Como é que foi trabalhar, né, mexer no computador, né? Acredito que as ferramentas, apesar do princípio da montagem ser o mesmo, né, as ferramentas são outras, aí tem toda uma capacitação para aquilo também, né? Eu no primeiro momento que eu tive que trabalhar com um sistema foi horrível. Eu falei, eu vou mudar de profissão, não vai dar. Não, porque era um computador cheio de complicações, cheio de... Eu falei, eu vou mudar, vou achar outra coisa para fazer. Aí, assim, eu tenho várias sortes na vida, assim, né? Aí o Carlão Rauschenbach, ele tinha recebido um folhetinho do Donald Ramvo, que era um produtor inglês, que era amigo dele, falando de um novo sistema, que era um sistema que tinha sido desenvolvido por montadores e um engenheiro de sistema na Inglaterra. E que foi o primeiro programa que eu trabalhei, que se chama Lightworks. E ele tinha um comando, que eles pegaram exatamente o comando de uma novela chamada Steinbeck, que era alemã. Então, assim, era igual. Ele tinha alguns botões a mais ali, que era só para apontar umas coisas. Então, para mim, funcionava assim. O teclado era o meu caderno de anotação. O mouse era o lápis dermatográfico que apontava o que eu estava fazendo. E o resto eu fazia com esse... Mas aí depois esse sistema parou, porque aí entra a coisa das empresas americanas que elas tomam conta. Entrou o Avid, que se impôs como o programa... Ninguém usava. Eu fui a única pessoa que usou esse programa aqui no Brasil. Então ninguém sabia, ninguém tal, não sei o quê. E aí, outra coisa que eu fiz também, que eu pude fazer, né? Eu fui uma semana para Los Angeles fazer treinamento na fábrica desse programa, que é outra coisa, porque aqui no Brasil, principalmente os produtores de publicidade, né, que começaram a comprar primeiro, eles compraram uns montes e jogaram lá para os coitados dos editores se virarem. Eles não trouxeram um consultor para dar um treinamento, não mandaram uma pessoa para lá para fazer treinamento. Por quê? Porque você valoriza a pessoa, o profissional. Eles não trabalham nisso, né? Eles deixavam uns manuais desse tamanho. Eu conversei com os meninos uma vez num desses laboratórios, e foi que eles choravam de noite, porque eles tinham prazo para entregar e eles não conseguiam saber como resolver as coisas ali, né? Então eu fui fazer esse treinamento, que é claro que em uma semana você não aprende tudo de um programa de edição, mas o que eles me passaram ali? A construção filosófica do programa. Então, assim, eu conseguia depois de um tempo resolver as coisas por dedução, pelo que eu tinha aprendido lá, né?
Então, isso acabou, de uma certa forma, aliviando essa passagem. E aí agora eu trabalho em outros programas, mas como eu tinha muita experiência de moviola, eu fico resgatando essa experiência o tempo inteiro. Que é essa coisa de você ter o foco, a concentração e a intimidade com a imagem. Porque eu fico trabalhando com 3 monitores na minha frente, uma mesa de som, um mouse e um teclado, um escambau, entendeu? Então é muita coisa para te dispersar. E leva um tempo. Eu sento, leva pelo menos 1 hora até eu estar concentrada na imagem mesmo, que é o essencial, né? E eu sempre vou atrás de programas que simplifiquem as coisas. Que vão, sabe, vai me simplificando. Não, sabe, essa coisa de ter que ficar fazendo um monte de operação para conseguir uma coisa, sabe, é absurdo, né? Mas enfim, foi uma passagem que teve que ser feita, que não tem volta, porque você não tem nem como montar filme mais na moviola. Não tem. Outra coisa, os equipamentos antes, eles obedeciam à construção física da gente, do corpo da gente. Então assim, era um trabalho que eu tinha mais movimentos, né? Porque você fica lá no computador, é aqui só, né? Só as pontas do dedo ali, né? Então assim, se você não cuida de fazer exercício para os olhos e exercício físico mesmo, você vai passar mal. Daqui a pouco você está ficando cego e você vira uma vírgula, né? Você fica assim, né? É muito sério. E a coisa de a pessoa com tendinite, um monte de problema. Que ninguém avisou que ia ter. Né? Ninguém pensou nisso. Né? Então você tinha assim, por exemplo, durante todo o tempo que eu trabalhei com a moviola, eu não uso óculos até hoje, mas eu tenho a vista mais cansada. Entendeu? Ela fica irritada por qualquer coisa. Tal. Eu não tinha isso antes com a moviola, porque eu não tinha essa emissão de luz direta, né, no olho. A moviola era um jogo de espelho que ia jogando, inclusive assim, tinha um batimento, tinha toda a coisa que na verdade tem a ver com a gente piscar, né? O que acontece no computador? Você fica lá que você não pisca, a gente pisca menos do que devia, entendeu? Começa um monte de problema assim, né? Você tem que entender como é que você vai lidar com isso, né? Tem um filósofo urbanista francês, o Paul Virilio, que ele fala uma coisa que eu acho, para mim, é chave. A gente tem que domesticar a tecnologia, não se submeter. Então eu sento na frente desses programas, desses equipamentos, ver o que eu preciso dele. Eu vou usar exatamente o que eu preciso. Eu não sei nenhum desses programas por completo. Tem um monte de coisa deles que eu não sei. Eu uso o que eu preciso. A hora que eu precisar de mais alguma coisa, eu vou lá ver o que é e vou aprender. Não vou enlouquecer por causa dessas coisas. Não tem como. Porque a gente já fica com essa coisa assim da imagem, né? Que tem uma imagem hoje que é genial. Daqui 2 anos ela já está obsoleta. Porque tem outra mais, não sei o que, mais nítida. Mas eles já podiam estar com tudo isso pronto e fechar o pacote da história. Mas aí, como é que vai deixar de ganhar dinheiro? Porque daí você tem que ficar renovando tudo. Falei, não, prepara uma máquina, a última máquina, mandei fazer, aí fui para o fabricante do programa, peguei todas as especificações técnicas que precisava, falei, olha, eu preciso que me monte uma máquina assim. Qual que é a chave? Memória RAM, um bom processador e uma boa placa de vídeo. Pronto. Vai ficar correndo atrás de máquina que é cara, nada, gente, não precisa disso. Eu monto com a cabeça. Com o olhar, não é com o programa de... Isso é para quem não sabe montar. Daí tá cheio de truquinho lá. Você põe, daí ele já faz, sabe? Isso é para quem não sabe. Isso aí tudo me atrapalha, entendeu? Na verdade. Né? Ô Cristina, e você montou o Garoto Cósmico do Ale Abreu. Como é que foi essa experiência de trabalhar com animação? As pessoas acham que a animação não tem montagem, né? E tem muita montagem, tem muita. Eu já tinha montado antes um filme de animação curta, né? E eu fotografei um filme de animação do Flávio Delcado, que é lindo, que chama de Supra-Suma. Foi uma experiência muito linda de fazer. E você monta muito, muito. O Garoto Cósmico até eu não pude deixar ele no ritmo certo que ele tinha que ter, porque senão ele ia ter que desenhar muito mais, e daí a equipe dele, eles não aguentavam mais. Eu ia deixar ele com um tempo menor que um longa-metragem, entendeu? Mas tem muita montagem, teve coisa que eu tive que inverter
acelerar para conseguir o que precisava mesmo. É muito interessante porque assim, é uma montagem, não digo que é igual, porque você mexe em cada quadro, na verdade, você pode mexer em cada quadro. Mas é um processo trabalhoso tanto quanto os outros. Legal. É bem interessante isso. E os próximos projetos, assim? Pode falar algum? Pode adiantar? Não, por enquanto eu não vou falar, que eu só falo de coisa que está andando, então tem alguns que estão começando, assim, né? Tem um que eu posso falar que eu já estou em processo de montagem, que por enquanto ele chama Trophyland, que é um filme, na verdade, sobre... É um filme muito sério, político, falando sobre a questão do homossexualismo no Brasil, dos gêneros todos, das possibilidades todas, mas assim, com muita seriedade, com os depoimentos incríveis, né? E tem um trabalho de um artista plástico junto desse material, e que inclusive trata da história da parada gay em São Paulo, que é uma coisa que é muito interessante, que as pessoas olham e para mim é muito claro que a parada gay, ela reeducou a população de São Paulo com relação a essa coisa da intransigência, da intolerância, entendeu? As pessoas, no começo era uma coisa que ninguém ia, que todo mundo fazia piada, não sei o que. Hoje as pessoas levam as crianças para aprender a entender que ela tem que conviver com as diferenças. Então, assim, foi uma coisa muito forte nesse sentido, de ocupar as ruas da cidade também, sabe? Eu estava foi domingo passado que teve a parada gay, não deu para eu ir. Acho que foi. Foi. Eu estava voltando da casa da minha mãe, e eu peguei o metrô, e é engraçado que eu tinha comentado que eu tive, em fim de março, eu tive em Paris, né? Acompanhando a retrospectiva lá dos filmes do André. E eu voltei e falei, nossa, gente, foi a primeira vez que eu fui para a Europa, eu voltei e achei que lá tinha mais vida. As pessoas estavam mais leves, estavam mais felizes do que aqui, né? Que tá um bode, né? Se a gente for olhar. E aí, essa coisa de, sabe, as pessoas andando na rua à noite, quinta-feira à noite em diante, era uma delícia você estar no metrô em Paris às 11h30 da noite, que tá toda a moçada indo pra rua, sabe, os restaurantes cheios, os bares cheios. E eu voltei com essa sensação. E no domingo passado, foi um instante que eu vi a cidade de São Paulo alegre, entendeu? Sabe, um burburinho, a moçada toda vestida do jeito que queria, sabe, não tá nem aí. Então, e foi muito engraçado que aí, de repente, no trem do metrô, no vagão do metrô que eu tava, aquela festa, né? Aí levanta um senhor com uma Bíblia debaixo do braço e começou a querer pregar contra. Não dava nem para ouvir a voz dele. Foi maravilhoso, não dava nem para ouvir a voz dele. Até que uma hora o cara falou assim, senhor, senta aí. Tipo assim, para com isso. Desiste. Eu achei demais, eu cheguei em casa feliz, eu falei, nossa, a gente fazia tempo que eu não via essa cidade feliz, alegre, sabe? Indo pra rua, sabe? Então, eu acho que ela trouxe isso. Eles têm um questionamento, assim, de que essa parte mais política, de repente, está um pouquinho escanteada nesse momento, que é mais a festa que está lá. Mas eu acho que essa ocupação da rua, entendeu? Diz, olha, nós somos assim, olha aqui, entendeu? Eu acho demais. Então esse é um projeto que eu estou gostando muito de fazer. A direção é de quem? É do Gilson Pack. E tem um outro projeto para começar também, que é um projeto lindo, que chama Um Filme de Verão, que é da Jo Serfati, do Rio, e que é um trabalho lindo que ela fez assim junto com adolescentes de periferia, que ela tinha um trabalho paralelo com o cinema, que era de aula de arte, de cinema em escolas de periferia. E ela começou a perceber que o período de férias, que para a molecada, ai que bom, vou viajar, vou não sei para onde, para eles era o esvaziamento total. Que a escola é esse ponto para eles. A hora que não tem a escola, não tem os colegas, tem o vazio, né? E aí primeiro ela começou a fazer um trabalho para eles filmarem as férias deles, né? Trazendo um relatório de férias filmado, né?
E a partir disso, com eles desenvolveram o roteiro e fizeram um longa-metragem que chama O Filme de Verão, que é lindo, né? Eu acho assim que é tão legal essa coisa de você poder estabelecer o teu caminho, né, na vida. Eu só recebo projeto bacana, de gente bacana e projetos lindos, assim, né? Eu terminei um filme do Edgar Navarro, sabe? Só coisa muito legal, entendeu? E tem os materiais do André que não estão finalizados, que não estão montados, que eu tenho como projeto agora de ir pegando um a um e montar. Nem que não tenha recurso nenhum, eu vou fazer, tá tudo lá em casa, eu vou fazer, entendeu? Então, são projetos que eu estou muito entusiasmada de fazer. Tanto Tiradentes quanto Ouro Preto, né, sempre estão trazendo o André, né? Isso, Então, eu acredito que a gente ainda vai ter muito dele ainda, né? Nessas mostras, a gente ainda vai ver muito. É isso que eu falei, né? Se ele me deixou esse presente. Nossa, ainda, porque tem desses materiais que são incríveis para serem transformados em filmes, né? Então, acho que tem essa coisa da vida que continua, né? Alguém me falou assim, mas como é que eu me sente? Eu falei, estou fazendo isso com o maior prazer, com o maior desejo de fazer, entendeu? E vou pedir para ele que me ajude, porque vai faltar essa genialidade no processo e... Sem dúvida. Então eu quero, assim, vai ter que me ajudar. Sim. Vai ter que me ajudar. Maravilha. Cristina, acho que tá ótimo, excelente, assim, a gente de novo fica muito agradecido e feliz. Eu que agradeço a vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu estava comentando essa coisa, que essa mostra de Ouro Preto ela é muito séria, né? É muito importante por essa seriedade com que ela trata o cinema. Esse ano eu acho que está particularmente importante. Sim. Né? Aquela abertura foi uma coisa que eu fiquei... a gente arrepiou. Arrepiada, porque trouxe uma seriedade num nível que eu não sei nem se eles têm a dimensão do que é que eles colocaram ali nessa abertura, e que daí vai imprime, né? Mas é uma coisa que o estado de Minas tem essa característica, essas mostras, eu até considero talvez que sejam as melhores que a gente tem no país, porque elas são todas com curadorias sérias e tratam a questão da cultura e do cinema de uma forma muito séria. Né? Você tem a Mostra Tiradentes, você tem o Fórum Doc em Belo Horizonte. É fundamental, né? Não é? Então é uma coisa assim que isso eu acho... O país tinha que olhar e aprender um pouquinho aqui com o estado de Minas, né? Porque mesmo em relação com as cidades, é o único turismo inteligente que tem nesse país, porque ele é focado, ele é plantado em cima da preservação. E o resto é tudo predatório, né? Tem uma praia maravilhosa. Descobriu dali 5 anos, acabou, entendeu? Vira condomínio fechado, então é poluição que não dá mais para ir, entendeu? Então, assim, falta esse olhar nos lugares. A gente tem isso, é lindo, vamos preservar. Deixamos aqui mais uma vez para a Cristina a nossa gratidão por ela ter nos recebido no hotel em que estava hospedada durante a Cineop e pela entrevista formidável que ela nos deu. Agora vamos ouvir a conversa que tivemos com a cineasta Betsy de Paula, diretora do filme de abertura da 12ª Cineop, Desarquivando Alice Gonzaga. É um documentário que promove uma viagem no tempo pelos arquivos da Cinédia, primeiro estúdio de cinema brasileiro, fundado por Ademar Gonzaga, pai da personagem título do filme. Alice herdou todos os materiais da Cinédia, desde filmes a cartazes e revistas de cinema da época. Guardiã desse acervo de importância inestimável e dona de um carisma contagiante, ela divide com o público as alegrias de literalmente viver de cinema, mas também as dores de penar para conseguir preservar os arquivos. Ou seja, uma discussão que começou na tela e continuou nos dias seguintes nos seminários da Cineop. A seguir, Betsy de Paula fala não só sobre essas dificuldades, mas também sobre os problemas enfrentados pelas mulheres no mercado cinematográfico e sobre as novas possibilidades de produção audiovisual que têm surgido com a televisão.
Betsy, queria que a gente começasse o nosso papo falando um pouquinho sobre a sua escolha de contar a história da Cinédia através da figura da Alice, né? Porque poderia ser um filme simplesmente sobre a Cinédia, mas acaba sendo um filme sobre a Cinédia, mas através da Alice. Queria que você falasse um pouco sobre essa escolha. Então, eu já conheci a Alice, conheço a Alice de festivais, né, de festivais de cinema, e aí ela é essa figura assim, esfuziante, né, e muito falante e tal. Eu achei que era uma boa opção, né, fazer. Já tinha revelado Sebastião Salgado, achei que era bem legal desarquivar, né, Alice Gonzaga, uma pessoa bem mais polêmica do que o Salgado, né. Tem também esse interesse, né, a própria Cinédia, de conhecer, né, mostrar a história, o início da história do nosso cinema, o início da história do cinema brasileiro, o início das tentativas de fazer um cinema industrial, né, que é uma coisa também que se volta sempre a essa discussão, né, se o cinema é uma coisa indústria, se é artesanato, né, o que é. E aí ali é uma tentativa, é um primeiro momento de uma tentativa de se fazer um cinema indústria que não deu muito certo, né, mas deu certo também, né. É legal a gente ver os filmes, assim, eu acho que para mim, o grande legal desse trabalho, na verdade, foi a recuperação desses filmes, né? Foi ter visto, né? Rever, escolher trecho e recuperar trecho de filmes que alguns estão perdidos, alguns trechos que nem tinham mais trecho, né? Que a gente mesmo recuperou. Então, acho que teve essa coisa que me encantou no trabalho muito, né? Além de seguir a Alice pelos arquivos, né? Foi de realmente revitalizar o arquivo, né? Tornar o arquivo uma coisa, mostrar para as pessoas o que é aquilo, o que tem lá, né? Que figura é essa, né? Que aí, aos poucos, durante o filme, voltando à sua pergunta, ela foi se assenhorando do filme, né? Ela foi, cada vez que eu ia lá, ela se soltava mais, ela ia se entrando mais e contando as histórias dela, né? E aí você vai entrando coisas loucas, né? Como tem um convite de casamento que não tem o nome da mãe, né? Mas você vai ver como é que é isso aqui, né? E aí você vai descobrindo, vai puxando um fio, né? E vai descobrindo, vai saindo, né? Coisas incríveis, né? Acho que o filme, acho que meio é isso, né? Eu queria que você falasse também sobre o encontro desses trechos, desses filmes, as dificuldades que você teve, o estado que eles estavam, porque é algo que é discutido aqui em Ouro Preto, né? Essa questão da preservação do nosso cinema, porque algumas imagens estão até num estado realmente muito bom, né? Não, a gente recuperou todos. A gente pegou todas as melhores cópias que tinham na Cinemateca do Rio, na Cinemateca de São Paulo, na própria Alice, cavando coisa lá dentro. De repente vinha o Hernani e falava, achei mais um rolo, o que será que tem nesse rolo? Né? A gente mandava fazer, uma hora a gente comprou um arquivo da Globo, e aí de repente apareceu aquelas imagens do que eu tinha comprado, já tinha pago, né? Apareceu as imagens pra gente recuperar. Então, além de pagar o arquivo da Globo, ainda recuperei as imagens mesmo, né? Nossa, aquela queima do arquivo, acho que nem a Alice nunca tinha visto, né? A gente achou um rolo lá de trás dos arquivos, e aí, vamos fazer esse daqui, né? E aí fomos lá para Cinecoloque, fechando já, porque também já não se faz mais telecine, né? Fazer telecine para escanear aqueles trechos. E alguns a gente achou desse jeito, assim, que eu estou te contando, assim, perdido mesmo. Outros não tinha mais nada, né? Tinha um matique da Globo todo ferrado, que a gente recuperou nós mesmos aí, desenhando um por um, fotograma por fotograma. E, enfim, foi uma tarefa bem legal isso. Foi um negócio que levou, assim, né? Só assim, dessa parte de recuperação de filmes, a gente está uns 8 meses. Né? Era uma coisa que a gente tinha calculado que daqui a 2 meses o filme está pronto. E nada, né? Foi bem assim, complicado. Sempre bacana, né, também, né? Na verdade, a gente conseguiu telecinar vários trechos de filmes, várias coisas que estavam perdidas e agora estão aí, né? Existem. E para o público assistir a esses filmes, porque cria na gente uma vontade de ver os filmes, né, na íntegra, né? De ver os trechos ali, aquele... me fugiu o nome agora, aquele do espelho que a moça vai se transformar. Aquilo é maravilhoso. Bonequinho de seda, né? Aquele bonequinho de seda, aquele é maravilhoso, né? Aquele maravilhoso. Aquele ali ela já recuperou. Tem vários que ela já tinha recuperado. Né? O bonequinho de seda. E aí ela acho que passa no canal Curta, ela passa esses filmes. Tem aquele outro, como é o Lápis Sem Beijo, ela já tinha recuperado. O Alô, Alô, Carnaval, ela já tinha recuperado. Mesmo assim, a gente escaneou os trechos. Mas ela já tinha feito, né, o trabalho. Ela já vem, né, preservando esses filmes já há algum tempo. Alguns perdidos, mas outros, né, já estavam... Os 4 principais, digamos assim, ela já tinha Alô, Alô, Carnaval preservado.
Lábio Sem Beijo, Bonequinha de Cedo. Não, são vários, Romance Proibido. Aquela Era dos Volusia dançando, que é incrível, né, também. Sim, sem dúvida. É porque, assim, eu como mulher acho muito bacana ter você, assim, como uma pessoa que está há tanto tempo no cinema. A gente sabe que as mulheres enfrentam muitos problemas, muita resistência. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, na sua trajetória, sabe? Quais as maiores dificuldades que você conseguiu encontrar? E se você vem percebendo que isso tem evoluído através dessas discussões que estão, né, florescendo. Eu acho que evoluiu, com certeza evoluiu bastante. A gente sofre mesmo, você sabe, né, machismo em várias ocasiões, assim, né, você tem, nossa, meu primeiro curta, segundo curta, eu subi na grua, o fotógrafo falou, sobe na grua para marcar o plano. Eu subi na grua e falei pro maquinista, sobe. O cara, não, você vai cair, não pode, olha, muito perigoso. Assistente de câmera mulher também, o cara nunca tinha feito aquilo numa grua com 2 mulheres em cima, é impossível pra ele. E não fez. E eu gritando, falando, eu não fiz, desci, falei, já que sobe, faz esse plano, porque eu não vou conseguir fazer, porque ele não tá me obedecendo, né? Então você vai, né, desse tipo de coisa assim, vai ao longo, né, da vida, assim, você vai enfrentando esse tipo de coisa, né, as pessoas acharem que você não tem a capacidade de fazer, né? E eu acho que... E a Alice sofreu mais ainda, né? Alice, né, isso também que é interessante na história dela, que ela fala isso, né, o que tinha para ela como mulher para ser, né, pô, Gonzaga teve 2 filhas, né, olha só, para ele o problema, né, quem que vai cuidar, né, e ela também tem 3 filhas, né, então ela passou isso também, né, ela passa isso também, né, a necessidade de estar se afirmando sempre, né, de você estar se colocando, falando, eu sou um profissional, eu sou um profissional responsável, eu sou um profissional que, né. E às vezes até a gente mesmo duvida, né? Quando, às vezes você mesmo duvida, né? Eu mesmo uma vez eu estava fazendo um comercial, minha filha com catapora em casa, né? E eu, pô, meu Deus, aquilo me deixou, sabe? Falava, caramba, destruído. O que eu tô fazendo aqui? Fazendo um comercial, né? E eu nunca mais fiz comercial na vida. Não sei se foi coincidência, mas foi o último. Mas aquilo, sabe, me deixou, sabe, numa angústia. Falava, nossa, caramba, por que esse cara não chamou o Zé Eduardo, né? Que não tem um filho em casa com catapora. E não está preocupado com isso, né? E se o Zé Eduardo tivesse com um filho com catapora, por que ele não estaria preocupado com isso também, né? A preocupação é minha, né? Se assume, a gente acaba se assumindo, né? Se colocando, Mas eu acho que isso melhorou, vem melhorando, né? Eu acho que sim, vem melhorando. Até mesmo quando a gente vê, por exemplo, eu tenho 6 longas, né? 5 as mulheres são protagonistas, né? Mas isso também não é uma coisa muito comum. Tem muitas amigas mulheres que fazem filmes que os protagonistas são homens, né? Então você buscar esse protagonismo da mulher também na tela, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Você fala, não é só fazer um filme, né? Ser mulher filmando, eu não sou mulher que estou fazendo um filme de mulher, né? E que aliás é muito mais fácil, né? Sendo mulher fazer um filme de mulher do que de homem, né? Facilita muito a vida. Inclusive um deles é o Celeste Estrela, que é uma delícia, eu gosto muito desse filme. E é uma mulher que está fazendo cinema, né? E enfrenta N dificuldades. Exatamente. Celeste é uma obstinada louca, né? Atrás de fazer cinema. Acho que é o personagem mais forte, assim, que eu tenho mesmo, depois da Alice. Celeste. Eu reparei que você tem o Revelando Sebastião Salgado. Você fez também o Dissecando a Antonieta. E agora esses Arquivando a Alice Gonzaga. Aí eu percebi assim, seu interesse nesses personagens peculiares e o que envolve esse personagem. Eu queria saber se a gente pode considerar que é uma série, virar outros filmes também, assim, nessa linha. Isso é uma linha mesmo que eu venho buscando, né? Que vem, vamos dizer, me aperfeiçoando nesse negócio, né? Quando eu já fazia uns vídeos que não são assim no gerúndio, né? Mas sobre Darcy Ribeiro, né? Que é o intelectual de muitas vidas. Eu tinha feito alguns retratos brasileiros com Marisa Leão, com Helena Sober, que eu fui buscando essa linguagem, né? Da pessoa falando de uma coisa que é um autorretrato, né? Que é a pessoa colocando seus problemas, colocando suas questões, né? Por ela mesma, né? Antes eu
filmava, quando fazia documentário, filmava outras pessoas falando, aí acho que começava a achar que as outras pessoas falando era tudo muito chato, todo mundo só elogiava, o cara é ótimo, essa pessoa é maravilhosa. Eu falei, isso aí não me interessa, né? Me interessa muito mais o cara mesmo falando, que às vezes a própria pessoa coloca suas, como Alice, né? Expõe, né, os seus dramas, né, as suas questões, as suas dúvidas, né, queimou o nitrato e aí se arrepende de ter queimado o nitrato, né, e aí tudo, acho que é uma linguagem bem mais interessante, e aí tô trabalhando nela, né, assim, gostei desse negócio e estou trabalhando nela. O Secando Antonieta já é um filme mais autoral, assim, né, já é um filme muito, assim, pessoal, né, com uma coisa assim, aquele filme que você faz porque tem que fazer, né. E morreu minha avó e aquilo deu uma tristeza, então, sabe, tudo ali foi me tomando assim. Eu falei, tem que fazer esse filme, tem que filmar, né? Então, aquele filme que você sai filmando sem orçamento, sem ter nada. Então, esses filmes, isso é uma loucura, porque você não para nunca, né? Não tem, porque o dinheiro, de uma certa maneira, ele te limita, né? Você pode gastar tanto. Então, tá, mas quando você não tem nada, então você não tem mais limite. Você sai fazendo a doida, né? Então você tem essa coisa, né? E o Revelando é o único filme assim de homem, né, que eu tenho, né? É o único personagem assim masculino, né? Salgado. Foi também uma coisa bem especial de fazer. E aí totalmente limitado. E foi também legal trabalhar com o limite, né? Você conseguir trabalhar dentro do limite imposto. O Salgado é tudo certinho, tudo no seu lugar, né? Tudo é organizado, né? Então ele me organizou lá, me encaixou numa gaveta dele lá, que tinha que fazer daquele jeito. E aí, de repente, você consegue fazer daquele jeito. É bacana fazer, né? Você ter limite também é bom, né? Você consegue também criar dentro do limite, é legal. Como é que você tem visto a forma como o governo brasileiro, não só a atual gestão, que a gente sabe dos N problemas, né, que a cultura vem enfrentando com esse governo, mas também em relação à gestão da Dilma anterior, do Lula, como é que você vem percebendo essa questão da preservação do cinema brasileiro, as políticas para o setor? Em relação à produção e ocupação das telas, eu acho que houve um aumento, uma melhora, uma qualidade, uma coisa incrível, né, nos últimos anos. O fundo setorial, isso é uma coisa fantástica, né? Isso é um negócio maravilhoso. A maneira como a gente tem ocupado. Eu dava aula de cinema antes, eu me dava tristeza, porque falava, vem cá, estou ensinando para vocês uma coisa que vocês vão ocupar 3 mil salas de cinema, que são as mesmas que tem desde 1975 até hoje, vai diminuindo a sala de cinema, né? Então, esse mercado está totalmente dominado, né? Você tem que abrir as telas, abrir para outras coisas. Então, eu acho que esse avanço que teve, né, nos últimos anos foi uma coisa incrível. Eu espero que continue, que isso preserve, né? A gente sabe também como o cinema brasileiro é cheio de ups and downs, de mortes e renascimentos, né? Mas eu acho que a gente tem vivido, né, um momento assim de muita... Você vê, quando a Alice queimou os negativos, aquilo ali na época era uma reclamação dela, que ela não tinha como preservar, ela não tinha apoio, né? Ela resolveu fazer aquele ato político, né? Tudo bem que atirou no pé, né? Chato, mas foi uma tentativa de um ato político, né, para ter dinheiro para preservação, para se poder... Eu acho que até a preservação também, né, tá mudando o conceito também, né? O que é a matriz, né? O que se guarda? Será que não é no ar, né? Será que não é, né, sei lá, na internet, no ar? Como é que se vai guardar? Como é que se guarda a matriz hoje? Tudo isso eu acho que, né, são o avanço tecnológico e o avanço do fundo setorial, essas duas coisas deram um engrandecimento, assim. Agora você fala, não, a pessoa pode fazer o curso de cinema, você vai ter onde trabalhar, né? Você vai ter como exibir seu produto. Existe outras telas, existe internet, e internet é sucesso, dá dinheiro, faz, né, feito porta dos fundos, né? Bomba, né, na internet. O cara nem quer ir para outra tela, né? Então, de repente, o cinema virou uma tela ao contrário, né? Um subproduto né? O cara faz sucesso na televisão e aí faz um filme para ganhar dinheiro. E não, né, como era o contrário, né? Você vai invertendo as polaridades. Mas eu acho que o aumento da tela foi uma coisa muito importante. A entrada da imagem brasileira, do produto brasileiro na TV aberta, na TV fechada, isso foi incrível. Aumento, né? Melhora tudo. Os canais Cine Brasil TV, o canal Curta, né? O Canal Brasil, que agora adquire com, né, produtos legais, adquire, né, não só coisa antiga que está
esperar. Não, o aumento de canais é muito, muito importante. As outras todas, você vê a HBO produzindo coisa brasileira, a Netflix produzindo coisa brasileira, né? Tem que ter, meu amigo. Você não pode chegar aqui e sair ocupando aqui sem produzir coisa brasileira, e produz coisa brasileira de qualidade, boa, né? Falando sobre essa inversão de TV e cinema, a própria Alice também comenta, né, que ela fala, antigamente as mulheres todas queriam ser artistas de cinema, queriam estar na tela grande, né? E agora elas querem ser artistas da TV, querem ser atrizes da TV. Então ela também faz esse comentário de como que houve uma mudança até de interesse, assim. Não, são as telas vão abrindo e vão adquirindo importância. Não, e aí você, de repente, outro dia eu estava falando com o Afonso Piazza, falou, vamos falar de cinema sério, quais são os séries que você está vendo? De repente, série é uma coisa também que é nova, né? É uma coisa que não tinha esse formato, de repente você só pensava tudo para longa-metragem, né? O máximo, 90 minutos, não, de repente você pode contar uma história em 10 horas, né? E ela ser super interessante, né? Você pode contar a história em 20 horas, ela ser ótima, né? Você assiste coisas incríveis, né? Dá uma liberdade, né? Dá uma liberdade, e pode ter qualquer tamanho, né? É 26, é 45, é 70, é 90, né? Dá uma liberdade, né? Bem... Né? Não é? Que é bom, né? Nosso muito obrigado a Betsy pela entrevista. E agora vamos para a última parte do podcast e, coincidentemente, também a entrevista que gravamos no último dia da mostra. Vincent Carelli é diretor de um documentário fundamental, necessário, urgente, Martírio. Fruto de um trabalho de décadas que ele realiza através do projeto Vídeo nas Aldeias, homenageado na Cineop, Martírio foi premiado no Festival de Brasília ano passado, já chegou ao circuito comercial e segue rodando festivais e sessões públicas, pois precisa e deve ser visto e discutido o máximo possível. O filme fala sobre a questão indígena de um modo que nenhum outro meio fala, seja o cinema, seja o jornalismo. Na entrevista a seguir, produzida e conduzida pela Raquel, Vincent fala sobre a origem do Vídeo nas Aldeias, sobre o seu método de trabalho com os índios e sobre as dificuldades de realizar e manter esse projeto tão importante em tantos sentidos. Bom, para começar, eu queria saber quando surgiu seu interesse, né, pelos povos indígenas e em que ponto que isso se transformou num compromisso de vida, assim. Olha, é meio inexplicável essas coisas do destino, mas desde criança acho que eu tinha essa curiosidade, né? E acho que eu recentemente encontrei uma foto minha de 59, eu tinha 6 anos, chegado em 58 no Brasil, e com um arco e flecha apontando para o cara fotógrafo, na caixinha da minha avó. Falei, nossa, que isso? E, bem, eu com 16 anos, né, eu fiz a minha primeira visita aos Xicrim, Caiapó, ao lado da Serra dos Carajás, no sul do Pará, né? E isso marcou minha vida para sempre. Meu compromisso começou ali, no primeiro instante da visita. E houve alguma aldeia que tenha tido resistência com o projeto, que você acabou tendo que, né, desistir porque foi um processo mais conflituoso? Como que você resolveu, se tiver acontecido? Não, na verdade a gente não vai para nenhum lugar sem ser convidado, né? E bom, antes de começar o projeto, 30 anos atrás, eu já tinha 30 anos, né? E, portanto, eu já tinha trabalhado 15 anos com os índios, né? Então eu já conhecia, né? E aí eu volto, né, para os grupos com os quais eu já tinha trabalhado, não é? Para apresentar essa ferramenta, né, que foi acolhida assim com muito entusiasmo, né? Tipo assim, era isso que estava faltando. Se eu tivesse tido isso antes, eu teria hoje as imagens do meu avô
e mostraria para essa juventude que as coisas que eu falo não é conversa fiada, né? E depois essa produção começou a ser conhecida, né, no mundo indígena, né? Teve projetos de distribuição dos filmes nas escolas indígenas e todos os outros índios se orgulhavam muito, né, da realização dos seus parentes, né? Então, na verdade, a gente, durante muito tempo, como a gente, desde o começo, a gente fez uma opção por formação continuada e não ficar dando tiro, iniciando o trabalho e abandonando, não é? O que acaba gerando frustração, não é? A gente foi procurado por muitos povos indígenas, né? E a gente era obrigado, a menos que tivesse uma rede de apoio, que tivesse viabilidade de algum financiamento, né? Porque você tem que fazer um investimento inicial, né? Com câmeras, agora na era digital, além de câmera, computador, HD, né? Data show e tal. Então a gente sempre disse, olha, procure aliados próximos de vocês, né? A gente não tem perna, não tem dinheiro para ficar estendendo, atendendo essa demanda toda, né? E foi o que acabou acontecendo, né? Eu acho que esse desejo foi atendido por novos grupos. Hoje eu tenho, 2.000 amigos indígenas no meu Facebook. E todo dia eu descubro um novo grupo fazendo, muitas vezes, registros, talvez não fazendo disso filmes, né? E alguns sim, outros não é? Então, é uma coisa que se alastrou pelo Brasil, não é? E, inclusive, nesse ponto, né, a gente estava propondo, antes dessa tragédia política que nos corrói, a formulação de uma política pública, justamente, né, de fomento da produção audiovisual indígena, né? E porque os índios não trabalham com escrita, né? Formulação de propostas, que esse mercado cultural de editais e tal exige uma expertise, né, letrada. Não é tão complicado, né? Não é? Então precisava pensar formas de acesso, né, específicas, né? A Ancine estava, inclusive, empenhada, o Minks também, né? E inclusive tinha separado um dinheiro para isso, e com o surgimento, e foi assinado um convênio com o Mink, com o dinheiro da Ancine, com o Mink e a TV Minas, na véspera do impeachment. E aí tudo se evaporou. Muito triste. A próxima pergunta ela está relacionada. Exatamente, porque inclusive o Ernesto, no seminário que eu estava lá, a gente estava lá, Podem as Imagens Matar, Salvar, ele comentou, né, que o projeto está passando por muita dificuldade agora. Eu já tinha visto também uma matéria do Nexo, eu acho que foi do ano passado, no finalzinho do ano passado, né, alertando que a sede tinha sido fechada e tudo mais. E eu queria que você comentasse, assim, como que você percebe essa contradição, porque vocês passam por essa dificuldade tão grande e, ao mesmo tempo, está aqui sendo homenageado na mostra, Martírio, está ganhando visibilidade, está tocando as pessoas. Então, como você vê essa contradição entre essa visibilidade que está crescendo, mas, ao mesmo tempo, o projeto está passando por esse problema tão grande, assim, financeiro e tudo? Então, a gente faliu
a gente investiu na produção dessa proposta, um olhar indígena, né? Do bolso da instituição, R$80 mil, e quando tudo fracassou, a gente estava falido. E outro componente, na verdade, a gente só sobreviveu esse tempo todo porque durante 25 anos a cooperação internacional da Noruega, né, tinha um projeto para povos indígenas e pelo menos eles vinham cortando progressivamente, não é? Mas pelo menos sustentava minimamente a instituição, né? Então, quer dizer, além dos festivais, das homenagens, a gente fez uma instalação importante na Bienal, né? Que teve quase 1 milhão de espectadores, enfim, o projeto Vida nas Aldeias inspirou muitos outros projetos, não só no Brasil, na Índia, na África, enfim, em muitos lugares, não é? Nunca a gente teve tanta visibilidade, mas as circunstâncias, nós ficamos sem chão, né, com a saída da cooperação da Noruega, não é? Com desmonte do MINC também, não é? Então, quer dizer, 17 anos atrás a gente se mudou de São Paulo para Pernambuco e a gente caiu num lugar adequado, né? Então a gente pelo menos está conseguindo verba para continuar fazendo filme mas o triste é a coisa mais importante que a gente fazia, que é a formação dos cineastas indígenas, que é fazer filme legal, todo mundo pode fazer, né? Agora, dar uma oportunidade para o surgimento da cinematografia brasileira, de um olhar nativo, né? Isso é uma coisa que faz diferença, não é? Então, a gente não está podendo fazer formação mais, né? O que a gente está fazendo é filmes, e muitas vezes em colaboração com os alunos que a gente formou, né? Pelo menos já continua formando de alguma forma, né? Mas então é esperar. Recentemente a gente fechou a sede, né? Tá tudo lá na minha casa, né? Mas a gente continua como grupo. Acho que a gente sobreviveu 30 anos porque a gente soube ficar pequeno, né? E é um trabalho de guerrilha, enfim. O importante é a vontade das pessoas fazerem, e espero que a gente sobreviva e supere esse momento, né? A gente vai... Isso não para dinheiro, mas, enfim, para facilitar a nossa vida, como o grupo é muito pequeno, a gente vai lançar uma plataforma VOD, né, inclusive com um martírio de graça, né, para facilitar o acesso das pessoas. A gente está pensando em lançar uma plataforma de contribuições regulares, pelo menos até a gente conseguir superar esse momento. E está começando a pipocar. A gente ganhou agora um núcleo criativo, né? Tem alguns projetos aí no Funcultura do estado de Pernambuco, um estado que investe em cinema, né? Vive um bom momento, né? E apesar das oscilações políticas, eu acho que a classe de cinema conseguiu, isso já virou lei, né? Então fica mais seguro, não é? Não depende da vontade ou não dos governantes que vão passando, não é? Então é isso, mas a gente sente muito, né? Não poder estar fazendo formação, que a gente tem uma experiência nisso, né? Inclusive seria o momento não só de continuar fazendo formação, como formar formadores, né, para multiplicação desse trabalho. E por falar em cineastas indígenas, foi discutido durante a mostra as singularidades que cada aldeia tem de lidar com a imagem, de produzir imagem,
Aí eu queria ver se você conseguiu identificar algumas semelhanças, algumas características que sejam semelhantes nesse processo deles, assim. Olha, cada grupo vive um momento histórico dessa trajetória diferenciado, tem interesses particulares, não é? Mas o que mobiliza os índios, o que interessa os índios é poder fazer um registro do seu patrimônio cultural, né? São populações que vivem uma transformação e uma incorporação de coisas de fora muito intenso, muito rápido, né? E a possibilidade, né, de um registro, de uma memória do patrimônio cultural é um interesse geral deles, né? Não só disso, mas de suas propostas. Por exemplo, tem povos, o povo Axaninca é um povo na linha de frente aí, em projetos inovadores de conservação, de reprodução de fauna, enfim. Então, cada povo tem o seu interesse temático também, não é? E outra coisa que é o desejo de todos eles, né? E é de sair romper esse fosso de invisibilidade, né? E sair dessa categoria genérica de índios e serem reconhecidos na sua especificidade cultural, né? Na sua identidade própria, né? Então também tem uma função, né? de alcançar o público, né? E de ser reconhecido, não é, como povo específico. Não só tá nesse imaginário popular, né, que é uma um mito figura, de origem, né? Uma coisa só e única. Uma coisa que a Arissana Patachal falou muito bem também sobre isso lá no seminário. Adorei, assim, a fala dela. E como vocês têm trabalhado essa questão da preservação das imagens, né, dos filmes indígenas, diante do que vem sendo discutido aqui na mostra? Infelizmente, eu gostaria de ter participado mais. Cheguei bem no final e eu queria ter participado das duas salas, mas elas são simultâneas, não é? Mas a gente está muito preocupado com isso. A gente tem um acervo grande, não é? Que agora, de novo, nessa mudança já está bem agasalhada. Fitas VHS de 86 estão em perfeito estado, né? Mas a nossa grande preocupação, né, era digitalizar tudo isso, né? Anos atrás a gente já tinha firmado um acordo com a Cinemateca Brasileira e que estava procurando recursos, né, para fazer isso. E acabou que também desmancharam a Cinemateca, não é? Então a gente voltou a estaca zero. Esse ano a gente apresentou um projetinho, pelo menos para começar esse processo, pelo Funcultura também. Por incrível que pareça, sempre teve esse item no edital e nunca ninguém pediu, né? Espero que saia para... Né? E esses filmes que a gente está fazendo, que são mais um confessionário pessoal, né? E também a oportunidade de estar digitalizando coisas, né? E a preocupação em devolver para as comunidades indígenas esse acervo, né? A gente não se considera proprietário desse acervo, a gente preserva ele, né? Mas é importante, muito do que está ali já são materiais históricos para as novas gerações, né? E esse projeto não encerra o seu ciclo enquanto essa devolução não for efetivada, né? E eu tenho muito receio desse negócio de museu, né?
a psicologia do museu é ficar guardando, dificulta acesso, não respeita os direitos, né, porque tudo que é índio parece que é do domínio público, né? Então, eu gostaria muito que uma ONG é uma coisa perene, não é? Que até lá tivesse alguma instituição indígena que pudesse agasalhar esse material, né? Depois de digitalizado e divulgado, tornado acessível. Os teus originais preservados, né? É super importante. Perfeito, né? Se fosse a casa deles, né? E para finalizar, eu queria saber de você, assim, quais outros documentaristas que você admira, e gostaria de indicar para os nossos leitores, os nossos ouvintes também, né? Ou outros projetos que tenham o cinema, assim, como esse instrumento de mudança mesmo, sabe? De educação, né? Que seja esse instrumento com responsabilidade social e tudo. Eu acho que... Bom, eu gosto de bastante coisa, mas eu acho que as coisas que vão mais nessa linha é o Ritipan, né? Que eu cito no final do filme, né? Que dedicou uma obra a tratar da barbárie do Khmer Vermelho no Camboja, não é? Outro que eu gosto muito é o Patrício Guzmán, né? Do Chile, né? Eu acho que, bom, fora a Batalha do Chile, que é um clássico, né? E esses 2 últimos filmes dele são realmente maravilhosos, né? E principalmente El Botón de Nácar, que é muito lindo. Que também é um cineasta que dedicou grande parte da sua obra, né, a tratar da barbárie do governo Pinochet, né? Ele é recorrente, né? Trata em vários filmes, com várias abordagens, não é? Mas é quase uma obsessão, né? É um compromisso, né? Compromisso de uma vida, né? E de uma obra. Muito obrigada pela entrevista, Vincent. Aí na página do podcast, você que nos ouve encontra links para saber mais sobre o vídeo nas aldeias e sobre Martírio, além de outros materiais relacionados à Cineop e as entrevistas que fizemos com a Cristina Amaral e com a Betsy de Paula. E fechamos assim a nossa cobertura da 12ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto. Não deixe de conferir os demais materiais que produzimos e que estão disponíveis aí no site. Assine o nosso feed para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone ou dispositivo da sua preferência. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também interaja conosco deixando seu comentário aí na página do programa. Ou se quiser mandar um e-mail para a gente, escreva para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e siga o nosso perfil no Spotify. Gosta do nosso podcast e quer nos apoiar? Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do Cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo exclusivo, como a nossa newsletter semanal. Saiba mais clicando no banner que está na home do site ou acessando o endereço www.padrim.com.br/cinematório. Tchau, gente, um grande beijo e até a próxima. Toda segunda-feira tem um Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!